A paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que nós entramos no seu lar para dar seguimento naquilo que Deus tem colocado em nossos corações, incentivar o povo a orar, jejuar e ler a palavra do Senhor. Dando sequência, entro junto nessa noite nos Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 42, onde nos fala que Jacó, o pai de José e seus filhos ali, estava passando por uma grande seca em Canaã. Deus permitiu que eles fossem até o Egito. Eles souberam que lá no Egito tinha fartura e que Deus está abençoando aquele lugar lá. E permitiu e enviou seus filhos a buscar, comprar mantimento lá. Não sabiam eles que lá estaria como governador o filho, o irmão de sangue deles, e o filho de Jacó, que um dia tinha sido vendido pelos irmãos de sangue, mas que Deus permitiu, como os irmãos sabem, José passar por aquelas grandes lutas, perseguição, provação grande, até se tornar um governador, para que pudesse servir de bênção para os filhos de Jacó e para o seu pai Jacó. Então, queridos, vamos ler. Sabedor Jacó, que havia mantimento no Egito, disse seus filhos: por que estáis aí olhando para os outros? Estava passando por uma grande prova. Deus permitiu a seca em Canaã, Israel, e com essa seca Deus permitiu, e os irmãos olhando um para o outro, os filhos de Jacó olhando para o outro, e Jacó disse: ficam olhando um para o outro e buscam uma solução. Uma família precisa desta união para ter a solução. E era assim que Jacó estava cobrando seus filhos. E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá, comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou na companhia dos demais irmãos, para que não sucedesse nem algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu, porém não se deu como conhecer. Lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responder: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles. Vós sois espiões, disse José. Vieste ver os pontos fracos da terra? Os irmãos de José disseram: não, Senhor. Mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens honestos, teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: não, teus servos são 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai. Outro já não existe. Não sabiam eles ali, né, irmãos, que quem estava falando que era o próprio irmão, onde Deus colocou no alto escalão. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões? Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, vos ficareis detidos para que sejam provadas vossas palavras, se é a verdade o que vocês falam. Senão, pela vida de Faraó, sois espiões. E meteu junto na prisão por 3 dias os irmãos. Ao terceiro dia disse José: fazei o seguinte, vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós, e trazeis vossos irmãos mais novo, que serão verificadas vossas palavras, senão morrereis. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lá já lhe vimos angústia na alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rubens: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia,
porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou Simeão dentre eles e os algemou na presença deles. Ordenou José que lhe enchesse de cereais os sacos, ele restituísse o dinheiro, cada um no saco de cereais, e suprisse a comida para o caminho, de volta para Canaã. E carregaram os cereais sobre seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o saco de cereais para dar a comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca no saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração atemorizado, entreolharam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram, porém, a Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E lhe contaram tudo que lhe acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco, aparentemente, e nos tratou como espiões da terra. Disse-lhe: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um pai, do mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, Senhor da terra: nisso conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um dos vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas. E parti. Trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim sabereis que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociarei na terra. Aconteceu que, despejando-lhe eles os sacos de cereais, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro nos sacos de cereais. E vieram as trouxinhas com o dinheiro. Ele e seu pai o temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E agora levar Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm? Mas Rúben disse ao seu pai: mata os meus 2 irmãos. Se tu não tornar a trazer, entrega-lhe e eu restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá conosco, seu irmão é morto. E ele ficou só. E se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque essa ida dos irmãos de José ao Egito era Deus permitindo eles se humilharem, porque um dia eles tinham se exaltado e feito maldade para o próprio irmão. E Deus até permitiu a própria maldade, mas também Deus permitiu eles serem humilhados para que o nome de Deus fosse exaltado. Assim a Bíblia diz que todo aquele que se exalta será humilhado. Portanto, diante dessa palavra, que ela é grande e que precisa ser estudada com muito carinho, o que me traz essa noite é dizer: a humildade sempre vai prevalecer. Que possamos ser vigilantes naquilo que nós fizemos, para os nossos irmãos, para os da igreja, para quem quer que seja. Nessa noite Deus está falando: sejamos humildes e não deixamos levar nenhum espírito de exaltação, para que Deus depois não venha nos cobrar lá na frente. Assim Deus estava cobrando os irmãos de José, aquela maldade que eles fizeram. Deus está cobrando que eles reconhecessem, fosse humilde. Foi permissão de Deus? Foi. Mas Deus é justo em tudo. Deus permite coisas que a gente nem entende na hora, mas futuramente a gente vai entender. O importante é nós ser humildes e procurar se esforçar a fazer a vontade do Senhor e ser bênção uns para os outros. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Se você puder jejuar essa semana, o jejum pode ser da meia-noite ao meio-dia. É um exemplo. Tem vários exemplos de jejum, mas esse é um dos que eu trago por muitos anos no meu ministério. Faça um jejum pela obra, pela sua igreja, pelo seu pastor. E um jejum para despertar, para que possamos ler mais a palavra do Senhor e entender os planos de Deus para com nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém.